curiosos, Thiago aqui. Hoje nós vamos dar uma olhada numa ferramenta bacana. Ela é gratuita, como sempre, lema do canal, ferramentas gratuitas, e que pode ser usado tanto para aqueles que são adeptos dos programas pagos, proprietários, tipo Photoshop ou Affinity, quanto para o GIMP e o Krita, que ajuda na hora de executar alguns trabalhos. Mesmo que eu esteja falando de uma ferramenta externa, elas atingem internamente os programas, ou seja, ela é executável. Eu vou instalar a ferramenta no programa, no computador, no sistema, e isso vai deixar dentro dos programas citados uma nova interface dentro do menu de filtros. Então vamos dar uma olhada nela. Roda a vinheta! Para quem quer saber qual é o programa, vá no Google e digite no Google ou no seu próprio buscador, que isso aí varia muito de pessoa para pessoa, G''mic no buscador e vai cair na página que eu estou, tá? Vai cair num link que vai chegar nessa página. Só que atenção, o que eu preciso são várias informações que tem aqui dentro. É bom lembrar que essas informações são variadas, tá? E são mais parte técnica, tá? Para quem gosta. E tem como é que os efeitos acontecem, o que está disponível dentro da ferramenta. Mais embaixo também temos os participantes, tá, a equipe de desenvolvimento, que isso daqui é bem interessante. Para quem quiser auxiliar o programa, né, o desenvolvimento do programa, você tem Support Us, tá, que é fazer algum tipo de doação para eles. Já que o programa é gratuito e aberto, o suporte é bem-vindo. Como eu estou em Home, Downloads, e aí eu cheguei nessa solução aqui, nessa página, que ele vai me dar a opção de pagar em euros ou em dólares, e a doação que eu quero fazer, e até mesmo acima de 10 dólares, 10 euros, que é bacana. Também existe a versão Windows e Linux, tá? E Flatpak, e o Mac ele não é suportado, infelizmente. Para quem trabalha com desenvolvimento em Mac, já é uma coisa aí a se auxiliar para os desenvolvedores aqui. Outra coisa também é a funcionalidade. Como ele é instalável no sistema operacional que você usa, que no meu caso é o Janela Quebrada, eu estarei usando a versão dele instalável dentro dos programas GIMP e Krita. Para quem estiver usando o Affinity Photo, vai funcionar. Para quem estiver usando o Photoshop, também vai funcionar. Por quê? Porque ele acrescenta informações, acrescenta uma série de filtros que podem ser usados no programa. E isso é muito bem-vindo. Outra vantagem do Gmic é ele ter uma interface própria, ou seja, eu instalo todo o conteúdo, abro o programa, abro a imagem que eu estou trabalhando, vou no menu Filtros, abro o menu, o plugin Gmic, e ele vai aparecer com uma interface que funciona diretamente na interface por cima do programa. É uma facilidade tanto que esse programa dá aí quem quer usar os programas com maior quantidade de opções que ele já vem naturalmente. O Gmic, então, acrescenta sozinho quase um programa inteiro. Assim que eu abri o programa do Krita, isso também vale para o GIMP e outros, eu tenho dois arquivos aqui, tá? Para indicar o que está acontecendo, para mostrar como é que eu uso a ferramenta. O que eu fiz? Eu abri primeiro o meu arquivo de imagem de fundo, o fundo branco, que está aqui certinho. Depois eu acrescentei a camada de estrelas e a camada de montanhas, para criar uma imagem totalmente nova. Depois veio a camada de árvores, que como é uma só, eu fiz o duplicata dela. A parte vantajosa disso é atalho, Ctrl J, para quem vem aí do Photoshop. E nas nuvens a mesma coisa. Criei uma nuvem só e as outras foram duplicadas. Para quem não entende essa questão de camadas, isso daqui é para ficar atento. Atenção ao Gmic. Eu vou duplicar a minha camada de fundo aqui para vocês entenderem como é que ele funciona. Primeira imagem, selecionar filtrar, iniciar o Gmic. Ele vai abrir essa interface. Vai demorar um pouquinho, porque tem uma carregação aqui embaixo, um menu de carregar, e depois ele vai aparecer. Como era o último que eu estava fazendo, usando aqui, beleza, ele apareceu. No About, todo o menu à esquerda, tá, no centro, do lado esquerdo dele, tem uma setinha indicando que existe informações aqui dentro. E à direita aparece o conteúdo dele. À esquerda é a camada que ele vai trabalhar. Ou seja, se eu estiver com uma imagem ou uma camada dentro do programa, o efeito vai ser em cima dessa camada. Okay? Deixa eu cancelar aqui, cancelar e voltar para lá. Esse cara daqui eu não quero. Mas atenção, toda vez que eu trabalho no Gmic, é interessante você ter uma duplicata de camada, porque existe um efeito
dentro dos programas chamado... É um efeito destrutivo. Significa o quê? Que se eu não tiver uma imagem original, a minha imagem que eu estarei trabalhando, o Gmic vai destruí-la. E isso vai criar um efeito que eu posso não ter o controle. E na hora de fazer o Ctrl Z, putz, já fiz tanta alteração que não consigo chegar no ponto que eu quero. Duplique a camada, mantenha a original e aplique o efeito na camada de cima. Porque se você precisar voltar ou testar outros efeitos, você tem a sua camada original. E atenção também, quando eu seleciono o meu fundo, no caso, a imagem combinada, ou seja, a camada, o grupo dessas camadas, que quando eu abrir o menu filtrar, iniciar Gmic, ele não aceita, porque ele só trabalha em uma única camada de cada vez. De novo, vou pegar o Cloud aqui, filtrar, iniciar o Gmic, e se eu for em uma outra camada qualquer, filtrar, iniciar o Gmic, ele aceitou. Então o problema dele na quesito camada, não no grupo. O grupo ele não vai aceitar. Então peguei uma camada qualquer, para quem vem do programa normal, tá tudo certinho aqui, eu tenho, ó, pá, preto e branco. Ele estava... isso daqui tá certo? Ele estava essa cor alaranjada. Deixa eu até colocar uma outra aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Na última sessão do Krita, você pode ficar com as cores pré-definidas, devido aos últimos ajustes que você fez. Para voltar ao normal, apenas D no teclado, ele vai zerar essa informação. Esse atalho vem do Photoshop. E aí eu cliquei na cor, selecionei o laranja que eu quero, fui no gradiente, mas não é letra G de gradiente, eu quero letra F de fio. Fechar a informação e pintei. Pera aí, mas eu não quero preto, eu quero laranja. Hein? Beleza, coloquei laranja. Para entender como é que isso funciona, seguinte, opacidade, e eu vou conseguir enxergar o que está por baixo dessa camada. E nos modos de mesclagem eu tenho outras informações que acontecem dentro da camada. Como os modos de mesclagem podem ser ativados nas camadas, atenção nisso aqui, tá? Grupo aceita modo de mesclagem. Eu mudei o modo de mesclagem, mudei o grupo inteiro. Então não quero isso. Eu quero a camada, essa camada eu uso o modo de mesclagem. Só para entender como é que ela funciona. Na próxima parte do vídeo, que é daqui a algumas semanas, eu vou fazer um específico só sobre modos de mesclagem, que isso aqui ajuda para quem precisa fazer alguns trabalhos. Camada 1, que é a camada de pintura que eu quero. E vale também para pincel. Se eu tiver uma camada aqui com um pincel qualquer, brush, tá aqui, eu quero aumentar esse brush, fiz o brush, bonitinho. Não me interessa muito como ele funciona, eu só quero o efeito. E aí sim, opacidade funciona porque é uma camada e o Gmic vai funcionar aqui em cima. Ok, filtrar e abro o Gmic. Então, com a camada selecionada, filtrar. Como é uma interface externa ao programa, eu posso, espero que sim, dá para fazer. Essa interface específica do Gmic, ela é alterável, tá? Ela só não é maximizada, tá? Tem aqui a opção de maximizar a tela. Pode ajudar para quem trabalha com 2 monitores e tal, tem lá as suas vantagens. Eu vou mostrar só como é que funciona o efeito para facilitar aqui e poder trabalhar melhor. A vantagem do Gmic é a quantidade de filtros que ele acrescenta naturalmente a todo o programa. Por isso que ele se trabalha, ele se comporta de forma externa e isso facilita. Então eu vou vir aqui em preto e branco, só para entender como é que funciona. Quando eu seleciono a hierarquia, eu sou obrigado a selecionar o tipo de informação que eu quero, tá? Que eu quero alterar. E toda a informação que tiver aqui, do lado direito, eu vou ter barras. Alguns filtros têm algumas opções e algumas barras aqui que você arrasta para um lado e para o outro, enquanto outros vai ter uma quantidade maior ou menor disso, tá? Esse daqui é um dos menores que tem. Para você que acompanha o canal, saiba que todos os dias, 9, 18 e 27 dos meses, teremos vídeos novos aqui. Então corre lá, fica atento, marca na agenda e acompanha a gente. Falou? Então vou fazer um black and white aqui para entender, e olha só o que eu falei, tem muita opção aqui dentro. E eu tenho até o tipo de shade que funciona dentro do próprio filtro. É bom lembrar, o ponto original, tá? Se der algum problema, você pode ter que voltar ao ponto original. Então só para grave os detalhes de configuração padrão. Tá? Se precisar, também você pode voltar. Tem uma coisa que legal, né? Que se estiver trabalhando com uma camada acima das outras, pode acabar aparecendo por baixo. Que nem sempre eu acho bacana, mas quem precisar pode ser usado. E tá aqui. Então eu vou pegar aqui o Erase Tiles. Vou pegar aquele que eu estava mostrando mais cedo, que era de Puzzles. E aí, olha só. Quando eu tenho esse tile, eu posso mudar o tamanho dele.
aumentei de novo, ele aumentou na outra posição. Se eu quiser aumentar pela setinha, eu também posso. Tá? Se eu quiser aumentar aqui nessa variação, ele vai ser mais preciso. Se eu quiser colocar um número qualquer também eu posso. Não, ele não aceitou, mas tudo bem. O posicionamento das peças, o tipo de peça, como é que ela vai aparecer e tal. Isso é legal nesse filtro. E por que de mostrar o do Puzzles? Porque ela vai trabalhar várias informações diferentes que os filtros do Gmic trabalham. Se eu não fizer esse tipo de coisa, não adianta nada, eu não vou aprender a trabalhar no Gmic. Se eu não estou errado, tem no site oficial as informações de cada, mas tem que dar uma olhada com calma. Eu não olhei muito. Só para mostrar como é que funciona o Gmic, olha só como é que ficou. Eu peguei adicional outline, é linha de fora adicional, e ele deixa mais intensificado a informação, e eu clico OK. Neste caso, tá, é bom lembrar, eu estou trabalhando numa camada, eu pintei de propósito para ficar desse jeito. Se eu voltar lá no Gmic, cadê filtrar? Gmic, ele já tem a camada aqui preparada e ele aceitou mudar aqui, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. Eu acho que ele não vai aceitar fazer isso, porque senão eu vou estar colocando duplo filtro no próprio programa. Vamos ver isso de outra forma, que é, por exemplo, esse cara daqui. Ele colocou por cima do filtro original. Ele está fazendo tipo um pixelado. Não é pixelado, não. É um quadriculado por cima. Parece mosaico. E aí eu posso aumentar e diminuir. Tem lá suas vantagens. E vou clicar OK. E aí quando você for perceber, eu tenho duas coisas aqui em cima da minha camada. E isso, ao mesmo tempo que é bom, que fica uma coisa diferente, também é péssimo. Porque tipo, eu tenho um negócio que eu não consigo usar direito. Então, para resolver esse problema, Ctrl J. E aí eu continuo colocando o filtro em cima do filtro original, da camada original que eu estava trabalhando. E isso aqui é importante porque nem sempre a gente vai conseguir aplicar tudo da forma como quer. E olha só, opa, é duas vezes a mesma camada. Só que uma está com esse quadriculado e outra está sem ela. Por isso que falei na parte anterior do vídeo, ele pode destruir a camada. E realmente isso vai acontecer. Se eu não duplicar a camada, eu vou colocar filtro em cima de filtro, em cima de filtro, e no resultado, cadê? Qual é a minha camada original? Não tem. Então eu vou pintar isso aqui. No modo de mesclagem, eu vou usar uma camada aqui de luz forte para intensificar a cor laranja e vou deixar ela em 50% só para poder mostrar o que está no fundo. E aí a vantagem do Gmic é exatamente isso. Eu tenho várias opções de trabalho dentro dele, várias opções de ajuste de camada, então eu posso até fazer uma coisa mais bizarra ainda, do tipo cor azulada. Não, vou colocar uma cor cinza aqui, um verde aqui maluco, que verde não tem muito, só tem essa parte da... Peraí, tá certo, esse aqui, F. Verde só vai ter uma determinada parte que eu quero, e eu vou aplicar o Gmic em cima da camada verde. Alguns filtros pode acabar acontecendo isso, tá? Eu vou ficar sem conseguir entender, sem conseguir enxergar o que ele está fazendo. Porque está faltando prévia, está faltando uma série de coisas. E de novo aqui, ó, mudando a posição dele, mudando a quantidade de objetos, o ângulo desses objetos. Isso é bem bacaninho. Posicionamento da sombra. Isso também lembra muito uma outra ferramenta do Photoshop. Aí eu não vou lembrar qual é o nome. Tá? E de novo, opacidade, não. É isso aí, opacidade. Mudei o modo de mesclagem e coloquei um filtro por cima. E aí eu criei, entre aspas, muitas aspas mesmo, uma situação de marca d'água para existir aqui. E tá até aqui um negócio meio estranho, tá vendo? Quando eu tiro daqui, ele aparece... Ah, tá. Mas é estranho. Esse cara aqui não deveria estar assim. Vamos cortar esse objeto. Quase lá. Eu sei que esse cara daqui do fundo dá para mudar. Essas montanhas aqui também estão para mudar. Isso daqui facilita. Ajustando a minha imagem. E vamos colocar por cima os outros objetos. E apareceu. Se eu quiser também mudar esse tamanho, ferramenta de mudança de tamanho, isso daqui ajuda. E faço isso na outra camada. Ó, essa camada aqui está gigante. Foi ela que redefiniu o trabalho inteiro. Porque deve ter aquela questão da sombra, que tinha uma opção de sombra aqui aparecendo. Então aqui está ok, vou lá e salvo de novo. Ele já está salvo em arquivo Krita. Ctrl 0 para quem quiser aproximar. Estou muito longe a imagem, quero aproximar, Ctrl 0 ele ajusta a posição e fica mais ou menos centralizado, que ajuda. Deixa eu salvar aqui de novo. Para salvar como objeto visível, tá? Ou eu salvo como, ou eu vou exportar, no meu caso vou em salvar como mesmo, vou tirar de Krita, colocar como JPEG e salvar, e aí vai aparecer no final do vídeo essa imagem. Curtiu o vídeo? É isso aí. A vantagem do Gmic existir é justamente ele acrescentar opções de trabalho, nem sempre aquela opção das mais bem-vindas ou das melhores, mas ele agiliza, acelera algumas coisas para alguns
alguns caminhos, não diria diferente, mas falaria alternativo justamente para facilitar entender que existe tudo disponível no programa e ainda coloco mais alguma coisa. E a grande vantagem dele é que funciona praticamente em todos os programas de edição de imagem que existem, seja Photoshop, GIMP, Krita, Affinity e uma série de outros. Acho que até o Corel Photopaint funciona isso. Eu que já parei de usar faz tempo, hoje só estou nas ferramentas gratuitas que têm me suprido bastante. Lógico, não é tudo aquilo que a gente precisa, mas supre bastante. Aprender a usar e tem me ajudado bastante. Tem feito lá a sua parte, e esses vídeos aqui são exatamente isso. Essa opção de trabalho que me dá liberdade, me dá condição de aumentar conhecimento, aumentar informação, aumentar maneiras de trabalhar. Nas proprietárias, provavelmente não teria dessa forma. Teria de outras, óbvio. Elas existem e estão disponíveis. Mas vamos melhorar, vamos tentar chegar num outro local que ninguém foi ainda, sabe? Isso é o que eu acho mais divertido. E aí que se encontra os programas livres e o Gemic, dentro do conteúdo, dentro do conjunto de programas gratuitos que existem. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que seja útil. Explore muito. Trabalhe muito com o Gemic. Veja uma imagem, uma opção de cada vez, porque ele praticamente conversa internamente da mesma forma. Eu mudei a opção, mudei a hierarquia, mudei o filtro, vai lá, fiz o ajuste fino e pum, foi em frente. E deu certo, funcionou. E salva o arquivo, salva a amostra. E vai deixar assim, a comunidade ver o que você está fazendo justamente para mostrar, tem opção. Esse é o vídeo de hoje, mostrando essa diversidade de conteúdos que o Gemic dá e traz para o usuário, que faz muita diferença num dia a dia mais profissional, mais necessitado de soluções fáceis e rápidas que precisam ser usadas e que eu acho que é o mais importante. Falou? Então, até o próximo vídeo, até a próxima semana. E curtam muito o software livre, porque eles são maravilhosos. E isso é padronizado na indústria, ou seja, facilita para quem está migrando de programa ou iniciando, então já tem uma certa semelhança. O Ctrl+Z não está funcionando, tá? Então atenção nisso. Eu estava no 13/7. Mas o Gemic é um plugin. Beleza, mas ele se comporta como um programa, então qual o sentido de não considerar um programa? Porque ele é menor do que um programa. Ok, beleza. Mas não deixa de ser não deixa de ter e ser funcional, grande e expansivo bastante para auxiliar os produtores de arte.